Opa, parece que estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Temos 19 almas na live, 20 likes. Muito obrigado pelos likes. Boa tarde, Antônio Galvão. Um abraço, irmão. Aguardando, diz o Antônio. Orion Boteguese. Boa tarde, Orion. Fábio Júnior Moraes. Fábio. Boa tarde, Fábio. Salve-se quem puder. Like 12. Salve-se quem puder. Deu o 12º like. Muito obrigado. Salve-se quem puder. Gostei do nome. Rubens Freitas. Olá, professor. Boa tarde, Rubens. Guileter. Opa. Estamos na área. Fábio Mossi, estamos na área. Boa tarde, Leonardo. Dai Silva, boa tarde. Agora já está rolando aqui, um pouco mais rápido. Leonardo Castro, membro do canal, seja bem-vindo. O Antônio Freitas também, Antônio Freitas Galvão, nosso querido amigo, membro do canal, talvez o mais antigo. Está aí nos brindando com a sua presença. Muito obrigado, Antônio. Um abraço, irmão. Bem, pessoal, era para eu já ter falado mais sobre essa tal revolução globalista, mas confesso para vocês, não ando muito bem. Não é o que vocês estão pensando, mas talvez algum estresse, alguma coisa assim. Eu ando tendo uma certa fraqueza ultimamente, me sentindo meio fraco, indisposto, estressado, irritado, e aí o serviço vai acumulando. Mas vamos tentar hoje falar pelo menos um pouquinho, porque senão passa muito tempo, a gente acaba perdendo o pique e o assunto vai ficando. José Martins, também membro do canal, se encontra na área. Muito obrigado pela presença, José Martins. Espero que o som esteja bom, não deu para... Eu esqueci de fazer o teste, mas acho que está bom. Temos agora 216 almas na live, 165 likes. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos likes. Então, voltando ao tema da Revolução Globalista, fazendo um rapidíssimo apanhado, nós entramos no assunto falando lá da invasão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a invasão da Bélgica pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eu às vezes me atrapalho um pouco. Em 1914, portanto, a Alemanha, que queria chegar na França, pediu licença para a Bélgica para passar. A licença não foi concedida e, portanto, a Alemanha acabou invadindo a Bélgica. Bem, tudo isso nós vimos na primeira live sobre o tema. Depois nós fizemos uma espécie de volta ao passado para identificar mais ou menos como surgiu a banca moderna. Tem gente que diz que o banco surgiu lá com os templários, não sei aonde. Não, o banco moderno não tem nada a ver com o depósito feito por muitos fiéis aos templários, se é que tudo isso não passa de uma grande lenda. De registro histórico mesmo, bastante seguro, nós temos aí o fato de que no começo, no século XV, por exemplo, no século XVI, começa basicamente o banco moderno, esse banco que empresta a juros, tal como nós conhecemos hoje. Isso começa principalmente na Espanha, tem um início forte na Espanha, Portugal, Holanda e Inglaterra. Isso nós vimos também numa das últimas lives. Bem, o pano de fundo de tudo isso é o poder de algumas famílias. Durante a Primeira Guerra Mundial, já é possível identificar mais ou menos aí em torno de 33 famílias de banqueiros de Frankfurt, na Alemanha, que praticamente dominam todo o mercado financeiro. Já no começo do século XX, tendo a cabeça do domínio financeiro mundial a família Rothschild, o conjunto desses banqueiros tem um poder
infinitamente maior que o dos estados nacionais. 30 famílias no máximo de grandes banqueiros têm mais poder econômico do que estados nacionais, inclusive os Estados Unidos. Agora, bom que se diga, bom lembrar também que da metade do século XIX em diante, muitos desses banqueiros, para não dizer todos os grandes banqueiros de Frankfurt, acabam mudando-se para os Estados Unidos. Desculpem, acho que eu estou meio gripado. Mas, claro, continuam mantendo os seus negócios na Europa, em vários das principais capitais europeias, com seus bancos, seus agentes e assim por diante. Isso a base original que está lá em Frankfurt. Mas as principais famílias norte-americanas, as principais famílias de banqueiros europeus acabam migrando para Nova York. E lá, desde a metade do século XVIII, acabam influenciando, sim, no mercado de ações, no chamado mercado especulativo, ou mercado imobiliário, o mercado de empréstimos e investimentos em papéis. Isso tudo na metade do século XVIII já. Ricardo Faron mandou um superchat. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde, professor. Pão de queijo combate a fraqueza. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Obrigado Ricardo. Muito obrigado, Ricardo Faron. Ainda tenho que comer esses pão de queijo aí, irmão. Eu tenho essa dívida com você. Ir lá na panificadora e comer todos os seus pães de queijo. Prometo pagar essa dívida em breve. Muito obrigado. Um abraço, grande abraço, irmão. João Flávio Longo também mandou aqui um superchat. Boa tarde, João Flávio Longo. Um abraço, irmão. Saudações, professor. Será que sairemos desse comunismo que se aproxima e nos sufoca a cada dia mais? Abraço. Abraço, João Flávio Longo. Irmão, eu já nem acho mais que é o comunismo propriamente, mas os ocultos de um corpo que controla o capitalismo financeiro e também o comunismo. Não, eu acho que não sairemos disso antes da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, nós não, a tendência, eu acho, é entrarmos cada vez mais nessa dependência. Aliás, isso também está incluído aqui no tema vamos dizer assim, desse cursinho aqui, né? A Revolução Globalista. Sou franco em gostaria de dizer, claro, vamos sair, vai dar tudo certo, mas por uma questão de consciência, por um problema de consciência, eu não posso dizer isso. Não sairemos, pelo contrário. Claro que eu admito a contestação, admito o contraditório, aceito a opinião contrária numa boa, e só estou falando isso por mim, pela maneira como eu estou vendo a coisa hoje, pelo processo histórico, por tudo que tem acontecido desde aí do século XVI, e então eu não vejo saída para isso sem a intervenção, não militar, a intervenção divina, que vai acontecer. Bem, sigamos em frente então. Onde é que nós estávamos? O capitalismo financeiro, então, se estabelece também na América, influenciando os rumos daquele país. Quando nós chegamos no final do século XIX, começo do século XX, essas famílias, portanto, então, como disse, já dominam o mercado financeiro, são poderes maiores, são poderes supraestatais, supranacionais. Mas ainda existe muita coisa a ser feita para o domínio total, para a hegemonia, né? Para o controle absoluto, ou seja, para a implantação de um governo único, cujos mandatários, os cabeças, seriam, portanto, essas famílias de banqueiros, essas famílias que acabaram cruzando-se entre elas, formando um único bloco praticamente.
Então, o começo da Primeira Guerra Mundial traz essa novidade, a ocupação de um país que, ao mesmo tempo em que ocupa outro, está como que isento de cuidar daquela população. Nós vimos isso no primeiro vídeo. Fred Canterme, muito obrigado, irmão. Grande abraço, professor. Santa Catarina com Bolsonaro e professor Belém. Oh, maravilha, irmão, maravilha. Muito obrigado, Fred Canterme. Estamos sim com Bolsonaro, inclusive temos que rezar pelo presidente, né? Porque parece que foi confirmado aí parece que deu positivo para o teste, para o exame, para o coronavírus, mas não há de ser nada, o presidente é forte. Eu vi um vídeo dele fazendo flexões não me lembro com quem era, se era com militares, eu não me lembro, eu sei que ele estava lá pegando no pesado, fazendo as famosas, pagando, né, as famosas flexões. O presidente é fortíssimo, está só no comecinho ainda, tem acesso à cloroquina, graças a Deus, e vai sair de boa. O problema não é só esse, né? O problema é que parece que a cada dia que passa, Bolsonaro está mais sufocado por um poder oculto, né? Mais ou menos isso, quase como um poder oculto. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Nisso eu acredito. Pelo menos nisso, né? Pelo menos temos aí um presidente que, enquanto Deus o sustentar, ninguém poderá derrotá-lo, né? Aquela famosa famosa frase bíblica: a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Eu acredito que Bolsonaro não será atingido enquanto Deus o sustentar, e Deus o sustentará até que ele achar que esse país merece alguma coisa. Quando realmente a balança inteira pender para o lado das trevas, eu acho que o nosso Deus, ele mesmo vai abandonar isso aqui à sua própria sorte. Se virem aí, querem saber, eu fiz de tudo por vocês, não dá certo mesmo, agora vocês vão colher o que plantaram. Muito bem, estou muito apocalíptico hoje, mas é isso que eu penso também. Muito obrigado, Fred Canterme, um grande abraço, irmão. Abraço à nossa o glorioso estado de Santa Catarina, onde eu nasci, inclusive, sou barriga verde. Você sabe por que somos chamados de barriga verde? Oh, que piadinha mais sem graça. Dizem que é porque... deixa pra lá. Muito bem, então, voltando aqui, acontece que naquele momento em que a Bélgica é invadida, cria-se um programa assistencial financeiro para salvar o povo belga da invasão, que na verdade passa sob o controle dos maiores bancos da época, os de sempre, os bancos de Frankfurt. Muito bem, acontece que, uma vez terminada a guerra, é imposto à Alemanha, no Tratado de Versalhes, uma dura condição, a principal delas, talvez a mais importante para a Alemanha, que tinha invadido a Bélgica, era não ter mais serviço militar, não ter mais força militar, teria que entregar as suas armas. Bem, vejam que interessante, nesse momento, um pouco antes disso, em 1917, quando da Revolução Russa, um certo soldado alemão, austríaco, porém soldado alemão, estava hospitalizado. Um soldado que viria a ser muito famoso. Estava hospitalizado por conta da inalação de um gás tóxico usado na Primeira Guerra, usado se não me engano, foi a Inglaterra que usado pela Inglaterra. Esse soldado inalou esse gás e ele, mais centenas de outros, acabaram hospitalizados. Isso foi em 1917. Ali na cama, matutando, recebendo informações da Revolução Bolchevique,
Este soldado colocou na cabeça que deveria ser político, deveria entrar para a política. Muito obrigado, Marisa Pérez. Faz gargarejo com água oxigenada, 10 volume, diluído em água, professor. E fora comunismo, Bolsonaro 22. É isso aí, Bolsonaro 2022. Muito obrigado, Marisa Pérez. Deus te abençoe, muito obrigado. Eu vou ter que fazer alguma coisa porque as vias aéreas são bem comprometidas. Mas enfim, continuando. Muito obrigado pelo superchat, Marisa. Deus te abençoe. Então esse soldado alemão colocou na cabeça que deveria, assim que terminasse a guerra, entrar para a política. E veja que interessante, esse soldado tinha razões suficientes para entrar para a política. Apesar de ter tido uma vida muito dura e sem muitas inspirações até os seus 19, 20 anos, esse soldado que fora pobre desde o nascimento, uma vez que pediu para entrar para servir o exército alemão, depois que eclodiu a Primeira Guerra, tornou-se muito popular. De repente, um sujeito que era praticamente obscuro, um sujeito pobre, com intenções de ser um artista, com intenções de pelo menos ser um arquiteto, tornou-se alguém muito popular entre os seus companheiros de farda. Primeiro porque havia já no começo da guerra praticado um ato heróico, recebido a medalha a Cruz de Ferro, classe 2, e depois, por conta de ter recebido a medalha de ferro classe 2, passou a ter uma função muito popular dentro da tropa. Ele foi encarregado de ser uma espécie de, como posso dizer, uma espécie de correio, ou uma espécie de, como poderia dizer, o sujeito que leva e traz papéis importantes de uma base para outra, ou de um centro de comando para outro centro de comando. E aí bem podemos imaginar, é o sujeito que está o tempo todo andando para lá e para cá no meio da tropa. A Primeira Guerra Mundial tem essa concentração muito grande de soldados nas trincheiras e tal. Então a gente pode imaginar que, além das trincheiras também, as clareiras onde estão estabelecidos os pontos de comando, muito soldado, e este, portanto, andando para lá e para cá o tempo todo, acaba fazendo sim, se tornando muito popular entre os seus colegas de farda. Estou falando naturalmente de Adolf Hitler. Em 17, Hitler na cama chegou à conclusão de que faria sim uma incursão ao mundo político, e não deu outra. Já em 1918, com mais 6 ex-companheiros de farda, ex-companheiros de luta, funda um Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bem, são só 7 no começo, mas ele já começa a discursar, ainda que apenas para 6 pessoas, e passa então a fazer disso um modo de vida. Discursava 2 a 3 vezes por semana. Foi assim durante o ano de 1918, foi assim durante o ano de 1919, mas foi crescendo. No começo eram meia dúzia de pessoas, depois 100, depois 200 a ouvi-lo, até que chega um momento em que os partidos alemães já não podiam ignorá-lo. Em 1921, por exemplo, ele já conseguia reunir mais de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Isso começou a fazer o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, a ter importância, a começar a ser preocupante dentro da política alemã. Bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando Adolf Hitler começa a ter uma projeção, a sua voz em relação ao Tratado de Versalhes não é ouvida por outros partidos que fazem ainda a questão de ignorá-lo. Mas acontece que nesse tratado, quando dizia que a Alemanha teria que entregar as suas armas, ser proibida de ser militarizada e assim por diante,
para obedecer um processo que traria paz à Europa, para dar tranquilidade à Europa. Esse soldado, que já era um político, não tão importante, mas já era pelo menos ouvido pelo povo, fez uma profecia. O Diego Gafuri mandou outro superchat. Muito obrigado, Diego Gafuri. Também faço tratamento de saúde, professor. Biosaúde, bioenergética com reposição de nutrientes. Abraço. Vamos conversar. Vamos conversar sim, ô Diego. Muito obrigado, irmão. Vamos conversar. Eu estou precisando cuidar um pouco da saúde, tá? Não está muito legal, não. Vamos conversar, Diego. Muito obrigado, irmão. O Seiji Sasaki, nosso amigo, ele tornou-se membro do canal, mas o Seiji Sasaki está por aqui já há um bom tempo. Nossa querida amiga Ofélia também está no pedaço. Chegando, Ofélia. Deus te abençoe, querida amiga. Ainda bem que você está aqui, muito bom. Seja muito bem-vinda. Ela respondeu que é o Diego Gafuri. Bem, esse soldado alemão, portanto, esse soldado, né, agora político, faz uma profecia. Depositar as armas, entregar as armas, uma Alemanha desarmada não trará paz à Europa coisa nenhuma. Pelo contrário, a Europa viverá dias terríveis. A Alemanha, ele disse, será escravizada, o custo de vida será elevado, chegará uma inflação terrível. Isso de fato, do fracasso da República de Weimar, a deposição das armas, tudo isso aconteceu, tudo isso estava na profecia, digamos assim, do Führer. Pois é, só que ele disse algo mais, ele disse algo bastante objetivo. A sua profecia tinha algo de muito objetivo que não foi dada nenhuma atenção, exceto pelo povão. Ele disse: a região de Ruhr será invadida. E não deu outra. A região de Ruhr foi sim invadida, se não me engano, em 1920 a 22. De 23 a 24, a região de Ruhr, na Alemanha, foi invadida sim. Estava cumprida a profecia de Adolf Hitler. Bem, mas o que é essa região? Era a região mais rica, mais próspera, industrialmente falando, da Alemanha. Por quê? Porque era uma região rica em ferro, carvão e, claro, daí do ferro e do carvão, o aço também, por conta das siderúrgicas e assim por diante. Essa região era a mais rica, a mais próspera, aquela que dava sustentação efetiva para a economia alemã. E o que aconteceu? Ela foi invadida por quem? Por franceses e belgas, né? Franceses e belgas. Agora vejam que interessante. A França, o aço era digamos assim, o carro-chefe de toda a economia europeia. Para o desenvolvimento da economia, o país tinha que ter aço. E a França era forte produtora de ferro, mas não de carvão. E precisava exatamente daquele carvão que estava na região do Ruhr, na Alemanha. Quem começa a invadir essa região eram os ex-invadidos por vingança, os belgas que tinham, portanto, naquele momento um ódio tremendo dos alemães que o haviam ocupado em 1914. Invadiram a região do Ruhr. Agora, nesse momento, nós estamos aí em 1923, 24, a família mais rica do mundo já é a família Rothschild. É a cabeça dos banqueiros de Frankfurt. É quem tem mais dinheiro do que todos eles, eu disse, eram mais poderosos que todos os estados nacionais. Mas mais poderoso que todos os outros ainda era a família Rothschild, que já tinha feito digamos assim, uma incursão para a área dos minérios há muitos anos antes, há muitas décadas antes. Portanto, os Rothschild já estavam envolvidos na década de 20
na extração de carvão, de ferro, na indústria siderúrgica e também em associação com outra família alemã nos diamantes na África, principalmente na África do Sul, e por aí vai. Os Rothschilds, portanto, já dominavam o mercado do aço, o mercado do ferro, o mercado do carvão. Agora pergunto para vocês quem incentivou primeiro, o desarmamento dos alemães e a invasão da região do Ruhr por franceses e belgas. Quem tinha o dinheiro? E quem tinha o dinheiro? Numa ponta, na França, a família Rothschild. Na Bélgica, a família Rothschild. E na Alemanha, a família Rothschild. Perceberam a jogada? Alexandre Verniano, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado pelo superchat. Deus te abençoe, irmão. Então foi isso. O troco, primeiro você investe no sistema financeiro daquele país que está sendo invadido. Depois você investe num projeto político para desarmar aquele que o invadiu. E depois você toma conta do seu parque industrial. Foi isso que aconteceu, basicamente isso. Só que a Alemanha conseguiu se rearmar e também por trás daqueles que estavam se sentindo, digamos assim, vou tentar resumir a coisa. Vocês bem sabem que hoje tem muito valor o bordão fulano de tal tem razão, né? Qualquer um que fala uma verdade hoje é contestado por alguns dias e depois descobre-se que o cara estava com razão, vira mito no Brasil. Fulano tem razão, começou assim com o Olavo tem razão, mas hoje até qualquer Zé Mané aí que acertou alguma coisa, até a mim já disseram, professor Belém tem razão, um Zé Mané como eu. Imaginem na década de 20 o que não aconteceu com o povão depois que ficou matutando as palavras de Adolf Hitler. Gisele Affete, muito obrigado. Afeque. Muito obrigado, Gisele Affete, muito obrigado. Super fã desse canal, obrigada. Obrigado eu, Gisele, Deus te abençoe. Valeu. Então imaginem o que aconteceu. O sujeito falou, olha, a Alemanha vai passar por uma grande crise, esse negócio de entregar as armas aí é a maior furada que tem, não vai ter paz nenhuma, e depois que nós entregarmos as armas nós seremos invadidos e virão exatamente aqui atrás do nosso carvão, do nosso minério e do nosso aço. E não deu outra. Pois bem, o que aconteceu na Alemanha, de boca em boca, o Adolfo tem razão, Adolfo tem razão. É claro que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães passa a ser sim uma grande força de resistência, inclusive para as brigas de independência ou de separação do Estado alemão. O Partido Socialista acaba sendo engolido pela força do seu líder, evidentemente. Só que, neste momento, a gente pode pensar assim, mas se em Frankfurt está lá uma casta de poderosos banqueiros, a maioria deles judeus, para não dizer todos, vendo um sujeito que cresce na política de forma assustadora com um discurso antissemita, não seria o caso, com tanto poder assim, de simplesmente esmagá-lo como se fosse uma barata? Claro, desde que houvesse interesse para isso. Mas não havia, porque como eu disse, acho que foi no primeiro vídeo, esse pessoal joga dos dois lados. Ele tem que manter sempre acesa a chama da discórdia. Por quê? Porque uma vez que a chama da discórdia esteja acesa, as brigas são inevitáveis, os conflitos são inevitáveis. E o conflito gera dois tipos de lucro. O lucro na venda de armas,
o lucro na projeção de alguns políticos que acabam se tornando devedores eternos dos seus padrinhos, e depois que a desgraça é feita, no trabalho de reconstrução. Então, Fábio Cristiano Barbosa, muito obrigado, Fábio. Obrigado, irmão, pelo superchat. Se eventualmente tivermos outro superchat, eu lerei no final, para não... Porque já estamos acabando também, é meio curtinho, como disse, não estou muito bem hoje. Mas então foi isso. Os poderosos de Frankfurt viram e deixaram um político em ascensão chegar a tal ponto de motivar o povo alemão contra a sua própria raça. Simplesmente deixaram, porque tinham, em relação ao próprio Adolfo, objetivos muito concretos. Bem, o que acontece nesse caso aí é que a Alemanha acaba assim se rearmando constituindo uma nova força militar, ainda que muitos pensem escondidas lá na Rússia e tal. Não, todo mundo estava sabendo, mas acontece que esse todo mundo que estava sabendo não era o povão, eram os líderes mundiais, os grandes banqueiros e assim por diante. Tudo financiado por eles mesmos. Porque de onde a Alemanha tiraria dinheiro para se reconstruir rapidamente no âmbito militar, se estava arrasada? É claro que tinha a colaboração dos velhos banqueiros de sempre. Depois, todo mundo já sabe, começa a Segunda Guerra Mundial, que, por incrível que pareça, tornou aqueles que já eram donos do mundo ainda mais donos do mundo. Porque precisamos voltar um pouco para a América agora. Desde o século XIX, da metade do século XIX, essas famílias de Frankfurt mandaram seus representantes para fundarem bancos nos Estados Unidos, mas não só bancos, entrarem também na política, financiando políticos e na indústria, principalmente a de fabricação de armas. Estava tudo na mão deles. E claro que a Segunda Guerra Mundial é o boom da indústria da indústria bélica, que por sua vez tinha dois polos, um na Rússia, aí por conta da necessidade de Stalin de ter uma grande quantidade de tanques para fazer frente à Alemanha, mas também de fazer a sua mão de obra, ocupar a sua mão de obra com alguma coisa, e do outro lado a indústria bélica norte-americana na mão dos banqueiros de sempre. Quem ganhou com isso? Eles, evidentemente. Só que daí, quando se percebe que está tudo já no final da história, indo aí para o ano de 1944, esses mesmos banqueiros sabem que agora seria a hora de lucrar do outro lado, ou seja, na recuperação da Europa. Não só da Europa, na recuperação do Japão também, na recuperação da China, enfim, estava na hora de ganhar dinheiro refazendo tudo que havia sido destruído. Eu não me aguento aqui porque tá muito ostensivo aqui a cor. O Mark Fronlix mandou um superchat lá de Londres, se não me engano. Olá, meu nome é Jean, na foto é minha filha. Um beijo no teu coração, Jean. Um beijo para a filhinha, Magic Fronlix. Muito obrigado pelo superchat. Deus abençoe a tua família, irmão. A Suzete França mandou um superchat. Muito bom os seus vídeos, professor. Obrigado, Suzete França. Deus te abençoe. Muito obrigado. Reginaldo Lopes mandou um superchat. Professor, seu canal é de longe o melhor. Obrigado, irmão. Que é isso? Não mereço, mas agradeço. Seu canal é de longe o melhor do YouTube. Não perca um vídeo seu. Suas colocações são assertivas e muito próprias para o que estamos vivendo. Parabéns pelo canal. Deus te abençoe. Beijo no coração. Beijo no coração, Reginaldo Lopes. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado pela força. Muito obrigado. Às vezes nós precisa dessa força também. O carinho das palavras, né?
Além do superchat, claro. Muito obrigado, irmão. O José Martins mandou um superchat. Professor, seriam as forças ocultas que sufocam o Bolsonaro e as mesmas que fizeram o Jânio Quadros renunciar? Mas é claro, irmão. É claro. Mas não é hora, hein? Não podemos entrar nesse assunto agora, porque senão o outro vai para as cucuias. Mas nós vamos falar sobre isso também, se Deus quiser. Nalim Martins da Silva, muito obrigado, mandou um superchat. Nelly Martins, ou Nali Martins da Silva, muito obrigado, Nali, Deus te abençoe. Obrigado, José Martins, Deus te abençoe. Então, em 1944, a guerra ainda não tinha terminado e surge por, digamos assim, incentivo, já que o José Martins falou dos braços ocultos, das forças ocultas, surge por incentivo dessas forças ocultas, lideradas pela família Rothschild e pelos magnatas do mundo, os banqueiros de Frankfurt, uma ideia de reconstrução das economias mundiais. Eles fazem os dois trabalhos. Primeiro destrói, cria o problema e vende a solução. Magic Fronlix mandou mais um superchat. Estou viciado no seu canal. Ô irmão, esse vício aí acho que não faz mal, não é pecado não. Muito obrigado, Deus te abençoe. Manda um beijo para tua filhinha. Então, o que acontece em 1944? O chamado acordo ou acordos de Bretton Woods. Para quem não sabe, vou ler aqui rapidamente, isso em 1944. É rápido, é uma nota de manual, mas serve muito bem para dar uma ideia a quem não sabe. A guerra terminou a segunda terminou em 1945. Em 44 já havia um projeto para a recuperação da Europa, principalmente. O acordo de Bretton Woods quer dizer o seguinte: a conferência de Bretton Woods, definindo o sistema Bretton Woods de gerenciamento econômico internacional, estabeleceram em julho de 1944 as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. O sistema Bretton Woods foi o primeiro exemplo na história mundial de uma ordem monetária totalmente negociada, tendo como objetivo governar as relações monetárias entre nações-estado independentes. Preparando-se para reconstruir o capitalismo mundial, enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda estava em curso, 730 delegados de todas as 44 nações aliadas encontraram-se em Mount Washington, hotel, em Bretton Woods, New Hampshire, para a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Os delegados deliberaram e finalmente assinaram o acordo de Bretton Woods durante o Bretton Woods Agreement durante as primeiras 3 semanas de julho de 1944. Nós estamos em julho, por coincidência. O acordo de Bretton Woods durou até 15 de agosto de 1971. Bem, esse eu vou deixar para o finalzinho, para o grande finale. Mas sobre o acordo, aqui só mais uma notinha, um parágrafo bastante interessante. Diz o seguinte: definindo um sistema de regras, instituições e procedimentos para regular a política econômica internacional, os planificadores de Bretton Woods estabeleceram o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, International Bank for Reconstruction and Development, ou BIRD, o popular BIRD. Mais tarde dividido, depois ele foi dividido e dele surgiu o Banco Mundial e o Banco para Investimentos Internacionais, dentro do Banco Mundial, e o famoso FMI, o Fundo Monetário Internacional. Isso depois. Essas organizações tornaram-se operacionais em 1946. Depois que um número suficiente de países notificou o acordo, assinou o acordo. As principais deposições do sistema Bretton Woods foram, primeiramente, a obrigação de cada país adotar uma política monetária, o que foi muito bom,
que mantivesse a taxa de câmbio de suas moedas dentro de um determinado valor indexado ao dólar, mas que, por sua vez, era indexado ao ouro. Então, nesse momento, foi muito bom. Mais ou menos 1%, cujo valor, por sua vez, estaria ligado ao ouro, numa base fixa de $35 por onça. E, em segundo lugar, a provisão pelo FMI de financiamento para suportar dificuldades temporárias de pagamento. O país que estava lá todo esgualepado acabava recebendo recursos do FMI. Bom, por que eu disse muito bom? Porque, de fato, num primeiro momento, pelo menos até 1970, foi muito bom. Porque precisamos considerar duas coisas aí. A primeira é que quem bolou todo o projeto ganhava também na reconstrução, porque quem bolou todo o projeto de reconstrução eram os mesmos que tinham bolado todo o projeto de destruição. Percebem? Se o projeto de destruição foi muito bem executado, o projeto de reconstrução também. E é por isso que o acordo de Bretton Woods foi excelente, porque quem o sugeriu sabia o que estava fazendo, sabia como reconstruir uma economia e principalmente como reconstruir a economia mundial. Só que, por sua vez, deixou lá a sementinha de um futuro controle que faria nova destruição. É quase como se fosse a dialética de Hegel. Percebem? Quase não, é basicamente a dialética de Hegel. Mas vamos voltar lá em 1944. O que acontece? O que acontece é que, nesse momento, aqueles que lucravam com papéis sem valor passaram a impor ao papel um valor real. Ou pelo menos exigiram que todo o projeto, todo o plano, todo o acordo de Bretton Woods fosse baseado numa riqueza real. Porque hoje, vejam bem, se eu chegar no banco, pego uma folha de papel aqui, eu vou fazer um ato aqui bastante radical, né? Quantas árvores foram derrubadas para eu fazer isso, mas enfim, espero que as crianças não vejam o que eu fiz. Imaginem, eu chego com essa folha aqui de papel no banco, na mercearia, né? Pego lá uma caixinha de ovos, um pão, né? Um queijinho, um salaminho, um café e vou ao caixa com esse papel. Deu quanto? Deu R$60. Aí eu pego a caneta e escrevo aqui R$60. Entrego para o caixa. O que o caixa vai fazer? Pô, se eu tivesse a máscara e dar um troço desse, claro que eu vou preso, evidentemente, porque isso aqui não tem valor nenhum. Bem, o dinheiro fiduciário também é a mesma coisa, não tem valor nenhum, mas por que um é aceito e outro não? Porque um tem a garantia de outras pessoas mais importantes do que eu. Não adianta eu colocar aqui o valor de R$60 e dizer, pô, sou eu que estou dando, cara, você não me conhece? Eu tenho 200 mil inscritos no YouTube, cara, eu sou uma pessoa importantíssima. Sério? O cara não vai aceitar. Agora, se chegar, por exemplo, o diretor do Banco Central e fizer a mesma coisa, é claro que ele vai aceitar, evidentemente. É basicamente esse o sentido do dinheiro hoje, do fiduciário. Só que os caras que resolveram recriar a economia europeia sabiam disso melhor do que nós. Portanto, não podiam recriar, ou melhor, não podiam reerguer, principalmente a Europa, na base de uma mentira. Era preciso criar bases sólidas para o crescimento, para a riqueza e assim por diante. Portanto, o acordo de Bretton Woods era todo lastreado no ouro, o dinheiro tinha valor e os juros não oscilavam, percebe? E as economias nacionais tinham, as moedas nacionais eram fortes, não desvalorizavam da noite para o dia diante de uma única que dominava tudo, como o dólar, por exemplo. Então o sujeito poderia planejar a vida.
Ele economizava R$1 por dia. Vamos fazer uma hipótese aqui, o sujeito guardava lá 4 libras esterlinas para, quem sabe, no final do ano comprar uma casinha. Ele podia fazer, o dinheiro não desvalorizava, tratava-se de uma moeda sólida que não sofria o desgaste diante de outra, e os juros também não tinham alterações, juros praticamente fixos, mas não por ordem. Não por ordem, é porque não havia mais o mercado flutuante, o câmbio flutuante, não havia isso no recomeço da Europa. Então, é claro que toda a riqueza produzida a partir de então, ainda que com muita dificuldade no começo, era sólida. E foi assim que as economias europeias e asiáticas conseguiram recriar ou refazer os seus países. Exigia-se mão de obra, precisava-se mão de obra, a mão de obra com um dinheiro estável na mão comprava mais bens de consumo, portanto as indústrias passaram a produzir mais, havia mais concorrência, preço menor, mais qualidade e assim por diante. A Europa voltou a ser o centro do mundo, pelo menos em alguma medida rivalizando com os Estados Unidos. A Europa tornou-se forte, embora ainda tivesse muitos problemas, os famosos problemas deixados, aqueles herdados do passado, por exemplo, a discrepância cultural e assim por diante, a discrepância econômica e tudo mais, e a necessidade de digamos assim, uma regulamentação das moedas e tudo mais, o que deu também um gatilho para depois a criação da União Europeia. Mas isso é outra história. O fato é que as economias, sim, conseguiram se reerguer, e os países, por sua vez, também. Quem ganhou com isso? Os de sempre, mas principalmente nesse caso os Rothschild. Por quê? Porque, como disse, eles desde o final do século XVIII, já tinham se assenhorado de minas de ouro pelo planeta. Eles propriamente tinham mais ouro do que quase todo e qualquer banco europeu. É verdade. Portanto, o preço do ouro a cotação do ouro passava necessariamente pela mão dos Rothschild, pelo sistema financeiro Rothschild. E aí, na reconstrução da Europa e da Ásia, e tudo isso, todas essas economias lastreadas no ouro, evidentemente que levaram ainda mais riqueza para os banqueiros. Acontece que, como todo processo tem o seu desgaste, Bretton Woods também teve. E ele durou apenas até 1971, quando iniciou, a partir de 71, a antítese do processo. A antítese. Agora é preciso destruir de novo. Mas aos moldes de 1935, aos moldes de 1938, não. Agora de modo diferente. Vamos fazer com que essas nações que se reergueram durante o pós-guerra se tornem senhoras de outro número de nações que não conseguiram o mesmo desenvolvimento. Vamos colocar de joelhos e como escravas das nações poderosas, onde estão as bases dos grandes banqueiros, dos megacapitalistas, as escravas desses mesmos banqueiros ou desses outros países. Quer dizer, não estamos falando de países, nós estamos falando de megacapitalistas, de megabanqueiros que dominam os países. E aí, aí surge uma espécie de, em 1971, o fim do Bretton Woods, o fim da economia real, é decretado pelo fim do dólar lastreado pelo ouro. Aqui nós vamos ter que fazer um capítulo inteiro só para isso,
porque é fundamental esse momento. Mas agora, para resumir a conversa, o fim do acordo de Bretton Woods é decretado pelo fim do lastreamento do dólar pelo ouro. O dólar passa a ser um papel sem valor nenhum. Ele não tem valor agregado, ele não é lastreado em ouro. Mas o que garante, como disse, o que faz o cara da padaria aceitar, depois de 1971, um dólar? O fato de que o dólar é impresso nos Estados Unidos e tem o próprio país como garantia. Essa foi a sacada dos banqueiros. Deixa o país como garantia. Como o país tem uma economia pujante, forte, é o mais forte da Terra, a economia mais forte da Terra, ela se dá como fiadora do dinheiro, como o lastro do dinheiro. E como os Estados Unidos não quebrará, a ideia era essa, né? É difícil convencer alguém, né, principalmente o sujeito ali da panificadora, que os Estados Unidos vai quebrar amanhã, portanto, não aceite dólar. Não, ele vai aceitar mesmo se não é lastreado, se não tem valor nenhum, ele vai aceitar. Por quê? Porque é americano e os Estados Unidos não quebram, simples assim, pronto. Então, a volta do dinheiro fictício se dá por conta disso, porque agora existe um país hegemônico com uma força acima de todas as demais, econômica, de trabalho, de produção e fundamentalmente militar. Os Estados Unidos é o país hegemônico, a grande força militar, aquele sobre o qual não paira a menor dúvida, e é o próprio fiador do seu dinheiro. Portanto, pode-se imprimir dinheiro à vontade, porque ele não precisa mais ser lastreado ao dólar. Antes, para imprimir uma notinha, era preciso um equivalente em ouro. Então, era preciso ter ouro. De quem vamos buscar o ouro? Dos Rothschild. Agora, os próprios Rothschild já disseram que não tem mais isso. Não precisa vir atrás do meu ouro, basta imprimir o dinheiro. Desde que você entenda que esse dinheiro é nosso. É nós que estamos fazendo esse dinheiro. Perceberam? Estou falando grosso modo, estou falando de modo muito resumido, mas é basicamente isso. Para quê? Qual o intuito disso? Para que certas nações, ainda que atrasadas, não dessem um salto sobre si mesmas, como aconteceram com as nações europeias no pós-guerra. Por exemplo, o Brasil. De repente o Brasil se descobre uma potência. Tem ouro, tem prata, tem cobre, tem nióbio, enfim, tem de tudo. E aí, se o ouro é o lastro do dinheiro, então o Brasil pode ter um dinheiro tão forte quanto qualquer país industrializado. Só que não é o objetivo dos donos do mundo. Eles não querem que certos países acordem. Pelo contrário, querem que certos países continuem colônias escravizadas, tendo uma mão de obra escrava, e os seus recursos naturais façam parte, evidentemente, dessas carteiras particulares dos grandes banqueiros lá de Frankfurt, ou pelo menos os que tiveram origem em Frankfurt. E isso acontece em 1971. Como o Brasil era devedor do FMI, estabeleceu-se ali uma dependência da qual nós não saímos até hoje, basicamente, o que nos impediu o crescimento. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado. Deus te abençoe, irmão. Mas não foi só o caso do Brasil. Esse é o tema da nossa da próxima live sobre esse assunto. Eu vou só citar aqui rapidamente um trechinho para vocês terem uma ideia o que aconteceu a partir do começo dos anos 70 no mundo. O texto diz o seguinte: desde o início da década de 1980, os programas de estabilização macroeconômica e de ajuste estrutural imposto pelo FMI e pelo Banco Mundial, vocês lembram de onde surgiu o FMI e o Banco Mundial? Surgiu exatamente do Banco Internacional, criado pelo Acordo de Bretton Woods.
Então ali, naquele momento era tudo muito bom, foi tudo muito bom, mas a semente já estava plantada para depois o processo da antítese, percebe? Bom, segue dizendo o autor, vou ler de novo aqui porque me perdi aqui. Desde o início da década de 1980, os programas de estabilização macroeconômica e de ajuste estrutural impostos pelo FMI e pelo Banco Mundial aos países em desenvolvimento, como condição para a renegociação de sua dívida externa, levaram ao empobrecimento de centenas de milhões de pessoas. Ao contrário do espírito do Acordo de Bretton Woods, que baseava-se na reconstrução econômica e na estabilidade das principais taxas de câmbio, o programa de ajuste estrutural contribuiu em grande parte para desestabilizar as moedas nacionais e arruinar as economias dos países em desenvolvimento. Brasil entre eles. O poder aquisitivo interno entrou em colapso. A fome eclodiu. Clínicas de saúde e escolas foram fechadas e centenas de milhões de crianças foram negadas e a centenas de milhões de crianças foram negadas o direito à educação básica. Em várias regiões do mundo em desenvolvimento, as reformas têm sido propícias ao ressurgimento de doenças infecciosas, incluindo tuberculose, malária e cólera. O texto é de 2003, esse livro, a primeira edição é de 2003, portanto está defasado no número de pestes. Mas ele dizia aqui, incluindo tuberculose, malária e cólera. Embora o mandato do Banco Mundial consista em combater a pobreza, tá, entre aspas, e proteger o meio ambiente, seu apoio a projetos hidrelétricos e agroindustriais de grande escala também acelerou o processo de desmatamento. É aquela história, fique dos dois lados. Primeiro você desmata, Depois que você desmatou e tirou a riqueza e chegou à pobreza, você refloresta tudo tirando a pobreza, ou seja, sai daí pobre porque você é que está estragando a natureza. Você ganhou dos dois lados, você financia o cara que vai lá com a motosserra para derrubar a árvore para você e depois você financia o agente ecológico, o cara que vai lá com a bandeirinha do Greenpeace, se amarra na árvore, e você financia os dois lados para ganhar sempre. Muito bem, mas isso sempre em detrimento do pobre. O pobre, coitado, esse é o que perde sempre. Se um ganha dos dois lados, o pobre perde ele. O pobre, coitado, perde também dos dois lados. Acelerou o processo de desmatamento e a destruição do meio ambiente natural, levando ao deslocamento forçado, pessoas que estão numa área lá que já está depredada, não tem mais recurso para sobreviver ali, vão encher os bolsões de miséria nas grandes cidades, levando ao deslocamento forçado e ao despejo de vários milhões de pessoas. Bom, isso aqui é só um pedacinho, evidentemente, do texto, um texto muito bom. Eu vou... Peraí. Me perdi aqui. Vamos ver onde é que eu estava. Vamos aqui. Este livro aqui, The Globalization and the New World Order, de Michael Chossudovsky. Evidentemente que a pronúncia não é assim, evidentemente que não. Mas está aqui, o título é The Globalization of Poverty, ou seja, globalização e miséria, e pobreza, and the New World Order, a globalização e a miséria e a nova ordem mundial. Esse livro aqui aconselho, se vocês estão vendo,
Acho que vocês estão vendo. Quem puder, adquire esse livro, muito importante, nos dá uma boa base. Bem, é daqui que nós vamos começar o próximo vídeo, a próxima live da Revolução Globalista. Mas o fato é esse: o que acontece ali entre 71 e 2020? O surgimento do contrário, da força contrária que havia feito a Europa e a Ásia crescerem de algum modo, ou se recuperarem. Ásia, quando eu digo aí, um pouco do Sudeste Asiático, um pouco, mas sobretudo o Japão, um pouco da Coreia do Sul, por exemplo, o Japão principalmente, e alguma coisa na China. Mas no começo dos anos 70 a história muda radicalmente. Esses países como China, como Brasil, como México, como Singapura, enfim, os chamados tigres asiáticos dos anos 70, se tornam simplesmente países mão de obra barata, mão de obra escrava. Ou seja, o que eles chamam aqui, o que eles chamam no livro de uma reestruturação, ou melhor, um equilíbrio na indústria, na forma de produção, é exatamente isso: desonerar a folha de pagamento das mega multinacionais, transferindo os seus produtos, a fabricação dos seus produtos, para países escravos, onde a mão de obra era super barata, como aconteceu na China, por exemplo, e como acontece no Brasil. Só que para a mão de obra ser super barata, é preciso, em primeiro lugar, fazer com que determinados países revertam o seu processo de crescimento, entrem num esquema de dívida cada vez maior com o FMI e, ao mesmo tempo, submetam-se às políticas do FMI, gerada, evidentemente, por essas 30 famílias que mandam no mundo. Ou seja, dar a uma certa elite vamos imaginar o Brasil. Não aconteceu isso no Brasil, não. É só um exemplo. Vamos imaginar aqui que o FMI desse todo o poder a uma pequena elite, né? Dos chamados agentes internacionais. De que forma? Vamos financiar certos agentes a entrarem na política, mas para isso, primeiro, é preciso acabar com o regime militar, claro, por abaixo o regime militar, porque senão o país será simplesmente arrasado. Nós encontraremos um modo de colocar esse país em guerra e ser totalmente arrasado. É o tal negócio, ou dá ou desce. Bem, foi estipulado então o fim do regime militar e o ressurgimento da República, a nova República. Os que assumiram cargos políticos vieram geralmente de fora, estavam exilados, com muito dinheiro, com muito apoio financeiro de instituições como o CFR, como o Banco Mundial, como o FMI e assim por diante. Com muito dinheiro, tornaram-se, evidentemente, representantes do povo, representantes eleitos. E, a partir daí, esses representantes eleitos fizeram a política, rezaram na cartilha do FMI, a ponto de criar um grande bolsão, não só de miseráveis, mas com pessoas sem a mais mínima perspectiva na vida. Isso, claro, favoreceu e muito aos interesses. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que dava a hegemonia do país a investidores estrangeiros, fazia com que se criasse uma mão de obra analfabeta, manipulável e muito barata, uma mão de obra escrava. Aqui no Brasil, entretanto, aconteceu um fenômeno diferente do que aconteceu na China, por exemplo. A China tornou-se sócia, de certo modo. Por quê? Porque era fácil de controlar, tinha um partido único, tornou-se sócia dos interesses dos grandes banqueiros.
E o Brasil nem tanto, o Brasil tornou-se apenas uma colônia de exploração. Mas, seja como for, dos dois lados há o sofrimento, a dor, a escravidão de um sem número de pessoas, de uma população imensa. E é disso, nesse ponto, em que se estabelece de novo o projeto da nova ordem. Não precisa mais reconstruir nada, agora precisamos entrar na nova onda de destruição. Os países de terceiro mundo, na época, chamados países de terceiro mundo, foram destruídos dessa forma. Falta de acesso ao hospital, a ensino de qualidade, falta de acesso a boas escolas, evidentemente, a formação intelectual e falta de acesso à vida pública. Por quê? Porque depois da nova república, no caso do Brasil, ninguém podia entrar na vida pública se não tivesse financiado pelo capital. E o capital escolhia os seus representantes a dedo. Não era qualquer Zé Mané que chegasse lá com uma ideia. Não, vamos libertar o povo da escravidão, fora a Rede Globo, vamos dar escola de qualidade. Ah, é? E você quer o que de mim? Não, eu quero dinheiro para entrar na política. Meu filho, que ingenuidade. Você não entra. Então, de certo modo, aqui também, digamos assim, de um modo mais disfarçado, também existia o Partido Comunista Chinês aqui. Não o Partido Comunista Chinês, mas o Partido Comunista Brasileiro, que negava, que abria-se apenas para uns poucos eleitos, negando, fechando as portas para a grande maioria da população. Bem, desse ponto, como nós estamos indo muito longe, porque aqui nós vamos entrar numa outra esfera bem complexa da coisa, seria melhor nós fazermos isso no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui, dizendo apenas então, para que vocês não esqueçam, que começa nos anos 70 a nova fase de destruição do poder global, colocando, portanto, de joelhos um cinturão de países pobres, por outro lado, investindo naqueles países que tinham se reerguido, como a Europa e os Estados Unidos, investindo na contracultura. Quebra-se de um lado economicamente uma parte do mundo e quebra-se religiosamente outra parte do mundo, religiosa e moralmente. São dois tipos de revolução diferentes, que deu muito certo, aliás. Mas isso só no próximo vídeo. Por enquanto vamos ficar assim, vamos ver se parece que tivemos mais um superchat. Temos agora 654 boas almas na live e 1.200 likes. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pela participação dos amigos. Então, nós tivemos um superchat da Beth Rezende, muito obrigado, Beth Rezende. Éter de Oliveira Garcia mandou um superchat também, muito obrigado, Éter de Oliveira Garcia. Diógenes Belchior Correia Alves, muito obrigado, Diógenes, não Diógenes, Diógenes Belchior Correia Alves, Deus te abençoe, Diógenes, obrigado, irmão. Tivemos também um superchat do Antônio Silva, para onde rumar o Brasil, rumará o mundo? Muito obrigado, Antônio Silva. Não, acho que não, irmão. Acho que não tem chance. Bruno Rios, muito obrigado, Antônio, muito obrigado. Bruno Rios mandou um superchat, parabéns pelo trabalho, professor Belei. Muito obrigado, Bruno, Deus te abençoe, irmão. O Magic Fronlix, eu tinha agradecido, muito obrigado, Magic, Deus te abençoe. José Martins também tinha mandado um superchat, muito obrigado, José Martins. Falando das forças ocultas, né? Exato, vamos entrar nesse negócio aí, José Martins, com certeza. O Nali Martins da Silva mandou um superchat, muito obrigado, Nali Martins da Silva. Reginaldo Lopes, obrigado, Reginaldo, Deus te abençoe, irmão. A Suzete França também mandou um superchat, muito bom seus vídeos, professor. Obrigado, Suzete, Deus te abençoe. O Fábio Cristiano Barbosa, Fábio Cristiano.
Fábio Cristiano Barbosa mandou um superchat, muito obrigado, Fábio. Gisele Afeche, muito obrigado, Gisele. Certamente não é assim que pronuncia o teu nome. Se você puder mandar como é a pronúncia, te agradeço, Gisele, muito obrigado. Alexandre Verniano, muito obrigado, irmão, mandou um superchat. O Seiji Sasaki, nosso amigo Seiji, tornou-se membro do canal, muito obrigado, seja bem-vindo, Seiji. Diogo Gafuri mandou vários superchats e um monte de pão de queijo, está vindo pelo Sedex, muito obrigado, Diogo. Vamos conversar sobre aquilo sim. Se puder mandar um e-mail, irmão, te agradeço. Marisa Pérez mandou um superchat falando do gargarejo, né? O Fred Canterme, muito obrigado, Fermi. Um grande abraço, irmão. Fred, não Fermi. Fred Canterme. Beijo no teu coração, Fred. João Flávio Longo, muito obrigado, João Flávio Longo, muito obrigado, irmão. O Ricardo Faron também mandou um superchat, foi o primeiro superchat, muito obrigado, Ricardo, Deus te abençoe, irmão. Não, é o Ricardo que falava do pão de queijo, não era o Diogo, era o Ricardo, muito obrigado, Ricardo. E o Taylor Lewis mandou um superchat, obrigado, Taylor, parabéns, continue assim, Deus o abençoe, muito obrigado, Taylor, Deus te abençoe, irmão. O Ricardo Faron mandou outro superchat. Os robôs da Boston Dynamics serão a polícia do futuro? Lembra, eu não sei se vocês estão lembrados, os mais jovens, os mais novos no canal, certamente não. Há um tempo atrás, ano passado, se não me engano, começo do ano passado, eu fiz um vídeo onde mostrando o famoso, o então inédito patinete voador. Claro que já tinha saído nos gibis, o professor Pardal já tinha inventado há muito tempo, mas na vida real parece que foi o primeiro, o patinete, algo como um patinete voador, uma moto voadora, que foi testado, se não me engano, no dia da vitória, na França, no ano passado, se não me engano. Eu sei que eu trouxe um vídeo aí, o vídeo foi muito visto, mas muito contestado, porque eu dizia, olha, essa aí é a polícia do futuro. Imagina, o povo dizia, o patinete era o primeiro, né? Fazia muito barulho e tal. E aí o povo dizia, imagina que isso aí vai ser a polícia do futuro, aqui no morro nós derruba na primeira e tal. O barulho era tão grande que, claro, os caras ouviam um negócio a quilômetros. Mas não importa, é assim que começa. O primeiro carro, o primeiro Fordinho Bigode não era um baita carro, vamos combinar, né? Mas dá para comparar um Fordinho Bigode hoje com um Toyota, um Volvo? Não dá, né? Então calma, vamos devagar. Daqui a pouco será silencioso. Mas por que esse patinete voador? Qual é a eficiência disso? Ora, exatamente para isso, controle, saber quem está andando na rua, né? Onde estão os dissidentes do partido, tudo isso pode ser aplicado, vai ter uma aplicabilidade, porque nós estamos entrando nisso, nesse mundo do controle absoluto sobre todo e qualquer um. Porque daqui a pouco isso também será, digamos assim, mais facilitado pela marcação das pessoas, pelo chip, mas nem todos se deixarão marcar, pelo menos não num primeiro momento. Daí porque sempre haverá essa necessidade de uma polícia cada vez mais tecnológica para investigar, para controlar, para saber onde estão determinadas pessoas e assim por diante. Eu não tenho dúvida, Ricardo Faron, que tudo que envolva inteligência artificial, robótica, tudo isso aí servirá em algum momento aí para nos como força policial mesmo, como força repressiva contra nós, claro, não tenha dúvida. Então é isso, meus amigos, acho que já fomos um pouco longe. Temos aqui o Bruno B, que é membro do canal, tá aí, um abraço, Bruno. O Álvaro D'Andrea também é membro do canal, se encontra aqui, muito obrigado, Álvaro, seja bem-vindo, não, porque agora nós já estamos saindo, né? Obrigado pela tua participação, pela tua presença. A Gisele Fesch também, que é membro do canal, tá aí. E quem mais que é membro? Somente, né? E a nossa querida Ofélia Monteiro, a nossa
moderadora-chefe, né? Está conosco desde o começo do canal, né, Ofélia? Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu trabalho. Você realmente faz a diferença aqui para nós. Sentimos muito a sua falta quando a senhora, né, resolve matar o trabalho. Mas a gente perdoa, Ofélia, sempre. Quanta bobagem, né? Bem, é isso, pessoal. Por enquanto ficamos assim. Na próxima vamos começar exatamente desse ponto aqui, mais ou menos aí dos anos 70, como quando a nossa vida aqui, principalmente aqui, né, começa a ir por água abaixo. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.